Já imaginou que um autor profissional do mercado japonês poderia olhar para o seu trabalho e te dar um feedback sincero? Pois eu sou um brasileiro que sempre sonhou em ser mangaka e isso aconteceu comigo. Souhachi Hagimoto, autor de Asper Kanojo e Mangaka da Favela, analisou o meu mangá T-Hunters. Nesse vídeo eu vou contar tudo o que ele disse, os elogios, as críticas construtivas, o que eu aprendi com isso e como isso mudou a minha forma de enxergar o meu mangá e a minha própria jornada. Então, vamos nessa? Pra quem não conhece, T-Hunters é uma história de ação, drama e comédia, com aquele toque clássico de shonen. O protagonista é diferente do herói tradicional. Ele é egoísta, não se vê como herói e só quer viver em paz na dele. Porém, devido a um mistério que o assombra, ele é forçado a agir heroicamente, mesmo contra a vontade. Se você gosta de histórias que combinem ação, mistério e emoção com um toque de humor, The Hunters, possivelmente para você. Souhachi Hagimoto é conhecido por suas narrativas únicas e sua abordagem emocional em histórias como Asper Kanojo. Recentemente, ele lançou Mangaka da Favela, uma obra ambientada aqui no Brasil e feita em parceria com o ilustrador Minoru Taruru. E uma coisa legal é que seu mangá Mangaka da Favela será publicado pela Panini aqui no Brasil. A obra explora o choque cultural e as dificuldades de dois sonhadores, um mangaka japonês sem sucesso e um jovem brasileiro que sonha em ser mangaka e vive em uma favela. Galera, o Hagimoto tem uma conexão muito especial com o público brasileiro. Ele interage frequentemente nas redes sociais e até posta em português com a ajuda de programas de tradução. Isso torna o feedback dele muito significativo para mim, porque ele tem esse carinho, essa vontade de conhecer cada vez mais o público brasileiro. Saber que ele analisou o meu trabalho é um momento, sinceramente, marcante e muito único na minha trajetória como artista. Vou dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiramente, citando os elogios do Hagimoto à minha obra, porque sim, ele teceu muitos elogios a T-Hunters. Fiquei emocionado com isso. E depois vão vir as críticas construtivas. Eu estou mostrando tudo isso aqui pra vocês, gente, porque eu creio que essas informações não são úteis apenas para mim, mas sim para todos os autores que podem passar por situações parecidas em suas histórias. Então eu fiz questão de trazer para vocês esse conhecimento. Então chega de enrolação e vamos direto para os elogios. Hagimoto disse: Ler T-Hunters reafirmou para mim a excelência de suas habilidades de desenho. Você demonstrou suas habilidades extremamente boas de desenho e trabalho de câmera no primeiro capítulo, mas ficou ainda melhor à medida que os capítulos avançavam. Uau, eu fiquei muito feliz com esses elogios. Principalmente porque não é a primeira vez que elogiam a minha arte. Na plataforma Manga Plus Creators, que pertence à Shueisha, a editora da Shonen Jump, eu recebi da equipe da plataforma um selo em T-Hunters marcando que ele foi altamente avaliado em habilidades de desenho. Eu me esforcei tantos anos para isso, galera. Caramba, é um sonho isso, sinceramente. Porém, mais do que desenho, o que ele falou sobre o trabalho de câmera é muito mais relevante para a produção de mangá. Porque ângulos variados de câmera guiam o olhar do leitor para onde ele deve ir durante a leitura da página e destacam os elementos chaves da narrativa, tornando as cenas mais imersivas. E é bom você não ousar com frequência, tá legal? É bom você variar, guardando os ângulos mais ousados para as cenas de maior impacto e relevância. Assim, elas vão se destacar bastante. E Hagimoto continua: o que me impressionou pessoalmente é que a aparência dos personagens que você desenha mostra pouca influência dos quadrinhos americanos. E eu achei que os desenhos estavam bem ao gosto japonês. Na indústria japonesa de mangás, os personagens de quadrinhos americanos tendem a ser menos populares, mas parece que muitos brasileiros são influenciados pelos quadrinhos americanos. E eu acho que os seus desenhos têm um design que os japoneses também gostam. Caramba, será que isso é um dos motivos que o meu mangá chama a atenção de certas pessoas do meio japonês de produção? Quando eu criei T-Hunters, eu não pensava diretamente nisso, mas um design tem que ressoar com o público-alvo da obra, porque isso ajuda a criar uma identificação e diferenciação. Entender o que funciona culturalmente pode ser uma vantagem estratégica para qualquer mangaka. Por exemplo, se eu quiser impactar juízes de alguma competição japonesa, é bom que eu tente pensar como eles. É bom que eu tente entender quais são os gostos japoneses. E não necessariamente apenas falando do Japão. Se eu for fazer um mangá para o público que gosta de ação, é bom eu trabalhar a obra de um jeito. Se eu for fazer um mangá para romance,
é bom eu trabalhar de outro jeito que esse público vai gostar, vai se interessar. Então entenda seu público, entenda quais são os gostos e como chamar a atenção dele. E Hagimoto ainda ressaltou: o equilíbrio perfeito dos personagens e os belos planos de fundo foram harmonizados em um nível tão alto que alguns dos painéis foram concluídos como uma obra de arte única. O primeiro painel da página 2 do capítulo 9, o carro caindo do penhasco e a cena aérea dos personagens principais caindo junto, esse ângulo era tão maravilhoso que me apaixonei por ele. Ai, gente, pera aí, deixa eu enxugar as lágrimas aqui, porque não tô acreditando. Na verdade, eu não acreditei quando eu li, não tô acreditando agora. Enfim, cenas de impacto como essa que ele citou, elas criam momentos memoráveis para o leitor e ajudam a manter a tensão elevada. O ritmo fica muito interessante se você combina momentos mais calmos com momentos mais intensos e de impacto. E quando chegar nesses momentos especiais, valorize esses momentos especiais. Não trate eles como quaisquer outros que você mostrou no resto do capítulo. E eu já tinha, inclusive, citado uma dica do Hagimoto aqui no meu canal. Eu fiz um vídeo falando a respeito do comentário dele sobre mãos, já que ele usou o meu mangá de exemplo. Hagimoto falou: quando eu estava na escola de mangá, meu professor me disse para desenhar o máximo de mãos possível, mesmo que em cenas em que se estivesse apenas falando. Suas mãos de desenho são sempre perfeitas, e seus ângulos difíceis em relação à câmera são sempre lindos. Gente, desenhar mãos com frequência, em diferentes posições, adiciona, além de dinamismo, expressividade aos personagens. A comunicação dos sentimentos e de suas sensações fica muito mais rica e enriquece também a narrativa visual, mostrando ainda a habilidade técnica do artista. Mas lembra que eu falei no começo que Hagimoto fez uma análise sincera? Então, não foram apenas elogios, ele teve também pontos que ele achava que poderiam melhorar. Vamos entrar então nas críticas construtivas. Hagimoto começa a crítica com o seguinte: em cenas de conversação, às vezes você pode dar ao leitor uma visão panorâmica de toda a sala para que ele possa continuar lendo sem deixar de saber onde está. Recomenda-se que essa visão aérea seja incluída pelo menos uma vez a cada 4 páginas. O motivo disso é que os leitores são esquecidos, e depois de 4 páginas mais ou menos, a localização atual desaparece de sua memória. Então é importante ter uma visão panorâmica que permita ao leitor captar a imagem completa, não apenas um fundo refletido nas costas da pessoa. E essa dica foi muito importante. Com ela, eu vi algo que eu não estava percebendo, que eu estava, por muito tempo, mostrando cenas muito fechadas e poucas cenas abertas de ambientação, de localização para os leitores. E esse tipo de cena é muito importante, porque essas vistas ajudam a criar uma sensação de espaço e contexto, evitando que o leitor se perca em cenas de diálogo ou ação prolongadas. Então, além de situar bem onde é que a cena está acontecendo, para não haver confusão, ainda rola um equilíbrio muito bom entre cenas no rosto dos personagens e cenas com o cenário, o que faz a experiência do leitor ficar bem dinâmica. E a segunda observação do Hagimoto foi a seguinte: outra coisa que achei é que a localização e tamanho dos painéis poderia ser mais diferenciada entre grandes e pequenos. Os seus desenhos são realmente bonitos, por isso pode soar como um desperdício se os quadros de cenas importantes tiverem aproximadamente o mesmo tamanho do restante dos quadros. Acho que, por exemplo, a cena da queda do carro que mencionei anteriormente é tão boa que você poderia usar uma página inteira. O quadro em que o menino pula do carro também poderia ter sido maior. Isso é interessante porque, além de cenas impactantes talvez não receberem o destaque devido, isso pode causar uma sensação meio claustrofóbica no leitor de ficar por muito tempo com quadros pequenos ou muito fechados. Então, só para deixar bem claro, quadros maiores enfatizam momentos cruciais, criando impacto emocional e visual, e isso ainda ajuda a diferenciar cenas importantes das demais e a destacar momentos de maior tensão. E a terceira observação do Hagimoto é ainda sobre o tamanho dos painéis. Ele primeiro ressalta: seu mangá mostra a sua personalidade e transmite um equilíbrio desenhado por uma pessoa muito séria e inteligente. Porém, quando você for decidir sobre a distribuição dos painéis, é melhor tentar deixá-los tão desequilibrados que tem uma diferença muito grande entre o quadro maior e o quadro pequeno. E quanto maior a sua habilidade de desenho, isso se torna ainda mais eficaz. Pois é, galera, deem uma olhada nesses dois exemplos aqui. Olha só como o contraste entre o tamanho dos painéis cria um ritmo visual muito interessante. É uma ferramenta poderosa para manipular o tempo e a intensidade de cada cena. E para terminar os comentários, Hagimoto traz a seguinte reflexão: eu sou apenas especialista em names. Portanto, havia alguns lugares em que eu poderia lhe dar alguns conselhos.
pois no Japão, o mangaka e o editor têm essas discussões com frequência. Então, eu lhe disse o que eu pude. Porém, eu sou um artista de name. Se eu fosse tão bom quanto você, eu mesmo teria feito os desenhos. Não preciso falar nada, né? Gente, esses comentários do Hagimoto, cara, eles foram muito importantes pra mim. Eles me deram confiança pra continuar e também refinou a minha visão sobre o que eu poderia melhorar, como eu poderia apresentar minha narrativa de forma mais eficaz e atingir ainda melhor os leitores. E é o que eu acho que todo mundo quer. Receber esse feedback reforça que, com dedicação e prática, sempre há espaço para evoluir e alcançar novos patamares. Então, esteja aberto a críticas. Elas te darão experiência. E aí, o que achou das dicas do Hagimoto? Você já conhecia o trabalho dele ou conhecia o meu Mangate Hunters? Deixe as suas opiniões a respeito dessas dicas aqui nos comentários. Bora debater a respeito desse conhecimento que esse autor profissional tirou um tempo dele para oferecer. E os comentários ajudam no engajamento do canal, porque se você gostou muito desse conteúdo, você curtir, comentar, compartilhar com os amigos, faz com que o canal cresça e que eu saiba que aquele assunto é do seu interesse e eu traga mais coisas para vocês relacionadas a isso. Se vocês têm interesse em ler meu Mangate Hunters, os links vão estar aqui embaixo. E caso tenham interesse em mais conhecimento a respeito da produção de mangá, vou deixar 2 videozinhos aqui, que com certeza vai ser do interesse de vocês. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.